Muito bom dia, a paz de Deus para todos os nossos meus amigos, para os crentes, para os não crentes, porque a palavra é para todos. Meus amigos, hoje eu estou aqui para falar sobre o amor de Cristo Jesus em nossa vida. E o melhor, o melhor que nós temos de dar para Cristo Jesus, isso que é importante. Sermos participantes da verdade, sermos participantes do dia a dia. Hoje eu quero fazer uma pequena oração, uma pequena explanação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra do mal. Meus amigos, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês interessante. Isso aqui é uma mangueira que faz parte do nosso convívio desde quando eu era criança. Foi minha avó que plantou. Essa mangueira ela já foi cortada, né? Até o toco ali. Ela era bem maior, né? Ela cresceu, deu manga várias vezes. Só que esse ano ela fez algo surpreendente. O que aconteceu? Pela terceira vez, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Não sei se vocês conseguem ver. A direção da minha mão aqui, ó. Ó. Tá vendo isso aqui? Vê se vocês conseguem ver. Se vocês estão vendo aí, alguém tá vendo, faz um sinal aí de joinha. Ou fala, tô vendo as manguinhas. Ó. Tá vendo aqui, ó? Pela terceira vez, ela tá dando manga. Incrível. Porque no final de novembro, ela começou a dar florzinha. Quando foi janeiro, ela deu manga. Depois, acabou. Aí quando foi mais ou menos ali março, ela deu manga de novo. Florzinha. E agora de novo. Aí eu, como sou uma pessoa que eu já falei para vocês que eu gosto de pesquisar as coisas, né? E fui olhar e calhou de estar eu aqui mexendo na minha moto. E aí, quando eu fui ver, eu ouvindo uma pessoa ligando para aquele Globo Rural, falando que os frutos estão dando, né, direto. E o cara tinha um palmar de manga, né, de vários frutos, e era pela segunda vez, tudo bem, Karina? E era pela segunda vez que a manga, a manga dava, né? Aí, curiosamente, não souberam responder. Nem o agrônomo que estava ali disse que a natureza é imprecisa, né? Só que, se você sintonizar aí e fazer uma pesquisa na Bíblia, a Bíblia diria que dariam frutos fora de tempo. Quando eu fui pesquisar na internet, houve um assunto falado aí, né, um ano retrasado, de vários frutos que estavam dando em fora de época, né? Até inclusive na Rússia, em épocas que não era natural aquilo acontecer. Nós estamos vendo que os pássaros, né, estão tomando, estão fazendo, alguns pássaros estão se reunindo em várias cidades, como se tivessem reuniões. Isso está acontecendo em alguns lugares na Califórnia, nos Estados Unidos, na Europa, né? Comportamento diferente, imigrações diferentes. E as pessoas ficam dizendo que tudo isso é apenas uma coincidência. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos e que a criatura seria adorada mais do que a Deus. Nós vemos aí que o Malafaia, R.R. Soares, o Valdomiro, Bispo Macedo,
e outros que tem aí com Marco Feliciano, né? Eles tomaram uma decisão de modificar a palavra de Deus e pregar outro evangelho. Isso também são sinais que a Bíblia fala, que surgiriam falsas doutrinas. Eu estava ouvindo aqui um vídeo do Cid Moreira, né? E as pessoas às vezes sempre questionam: ah, ele é ímpio, eu não quero saber. Eu quero saber do que ele está pregando. O conteúdo. O importante é o conteúdo da palavra. E ouvindo a palavra, eu me lembrei que os sinais estão em toda a terra. Terremotos, assassinato ontem mesmo. Tinha uma garota, não sei se foi em São Paulo, uma mulher, né, de 21 anos, que ela estava andando um caminho, caminhando, parece que ela tem um vídeo dela passando, e que o cara a estrupou, parece, e a matou enforcada com cinto. Gente, as pessoas perderam totalmente o valor humano. A vida humana não vale mais nada. As pessoas, elas procuram soluções, mas não procuram o reino de Deus. Nós temos aí, né, mais de 1.500 religiões protestantes. Mas se você for ver e peneirar, temos mais de 6.000 religiões entre protestantes e não protestantes, espiritismo, catolicismo. Se você for urbanismo, igreja de Buda, islâmica. Quer dizer, a América do Sul, ela tem uma gama de religiões, todas elas pregando um Jesus diferente, uma palavra diferente. E é um movimento de extrema-direita tentando se sintonizar com a palavra de Deus, tentando fazer uma aliança com Israel. Quando eu escutei o Malafaia falando, né? E outro também, que agora eu não me lembro, eu acho que é eu não sei se foi o Rodrigo, eu não sei, agora eu esqueci o nome do cara, estou tentando lembrar o nome do cara. O cara dizendo a importância de uma aliança com Israel. Mas quem disse que o Brasil não é aliado de Israel? Se foi o próprio Oswaldo Aranha, naquela assinatura do Estado judeu, ele foi participante. O Brasil sempre foi um país de paz. O Brasil nunca foi um país de guerra. E as pessoas continuam fermentando ideologias dentro e tentando associar a palavra de Deus a essa ideologia, a essa dinâmica mentirosa, enganosa, fraudulenta. Aí o cara, né, junto com o Jair Bolsonaro, veja bem, eu não estou criticando a pessoa de Bolsonaro, não estou criticando nada disso, só estou dando um exemplo. Dizendo que o mesmo trato que os Estados Unidos dá ao Brasil dá a Israel. Gente, dá uma pesquisada, isso é mentira. Foi cedido para o Brasil um tanque de 1950, que entrou em operação em 1954 com seu primeiro protótipo. Seus primeiros protótipos, que é um tanque de artilharia, que na época foi muito bom, né? E foi desenvolvido para isso, usado na Guerra da Coreia. E tiveram seus objetivos da guerra que conseguiram retomar muitas das suas posições que a Coreia do Sul tinha perdido. Porém, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. O Brasil comprou repasse de tecnologia, que não é barato, é caro. É mais caro você comprar um tanque que você comprar um repasse tecnológico. Comprar um tanque é mais barato do que você comprar um repasse tecnológico. Você sabia por quê? Porque esse repasse de tecnologia nada mais é do que uma tentativa de mesclar uma tecnologia, né, mais avançada. Porém, com as suas limitações. Primeiro, porque é um tanque feito em 1950, projetado, né, e durante 4 anos, há aquele período de teste, que até ele ser efetivado. Agora parem para raciocinar. Israel recebeu tanques, né,
MRT, se eu não me engano, é a sigla, mas tem outro nome que fala sobre isso, que agora eu não me lembro, né? E não sou obrigado a falar sobre essa área, mas só estou dando um exemplo. 2014, Israel, né, recebeu dos Estados Unidos F-22 e F-35. Esse presidente Trump, né, ele ofereceu os F-18 da Marinha Americana de 1969. F-18 sucateados, que o Brasil vai ter que gastar para reformá-los. E você ouve uma pessoa dizer que é o mesmo trato? E esse homem se diz um homem de Deus. Agora eu digo, qual é o objetivo de uma pessoa que prega a palavra de Deus? O objetivo de uma pessoa que prega a palavra de Deus é pregar a salvação, o reino de Deus. Não pregar aliança. Qual é o objetivo do Malafaia? Sempre foi financeiro. Ou vocês acham que o Malafaia entrou nessa dinâmica política já faz tempo, que não é desde agora, a do Fernando Henrique, a do Lula, né? A de deputados, isso já é antigo dele. Ele é um psicólogo, ele usa de psicologia, né? Ele modificou muitos textos bíblicos, ele criou vários livros, como Vencer o Gigante, como conquistar a vitória, como derrubar o gigante, como derrubar uma muralha, como a sua família viver, como disso, como daquilo, como, meu amigo. A Bíblia tem 66 livros. E é dividido entre o Velho e o Novo. 33 do Velho, 27 do Novo. E aí nós vemos o quê? Há uma sequência nisso. Há uma sequência natural. A Bíblia nos ensina desde Gênesis a Apocalipse. E muitos estão dizendo que isso é coisa do passado. Bom dia, Antônio Lucas. Seja bem-vindo. Aí o que acontece? Nós estamos aqui, eu estou aqui com vocês para falar a verdade, não para inventar uma história. Nós aprendemos mediante a palavra de Deus. Nós aprendemos, né, com os ensinamentos de Jesus. Mas o que o Malafaia pregou durante o seu bom tempo, sendo líder de uma igreja que, apesar de uma igreja de respeito, tá, não ofendendo nenhuma pessoa que esteja na igreja dele, porque tem pessoas que elas chamam de diabo, isso é ignorância, isso é estupidez. Eu só estou botando a sequência das coisas que ele fala. E um homem que tem um propósito, ou ele serve a Deus, ou serve ao mundo. O Deus desse mundo é o dinheiro. E as igrejas, né, e os homens estão só visando o dinheiro. Porque ele mesmo, com as suas próprias palavras, disse que a agência dele, né, estava proporcionando, juntamente com o governo Jair Bolsonaro, inclusive ele queria que Jerusalém se tornasse uma capital, acelerando o processo do fim dos tempos. Quem lê a Bíblia sabe como é que um cristão, né, como é que um cristão que conhece a palavra está acelerando o processo do tempo do fim, da construção do templo. Como é que a pessoa pode estar, né, com uma antena ligada, dizendo que o sinal da besta na mão e na testa é uma mentira, que não tem nada a ver? Como é que a pessoa pode dizer que o anticristo não é nada disso que a Bíblia fala? Que esse líder não é o anticristo? Então, quer dizer, são situações que a gente fica assim, de ouvido em pé, ouvindo esses falsos profetas. Porque ele dá todas as características de um falso profeta, de um falso pastor. Induzindo as pessoas a comprarem uma passagem de, eu acho que custava 3.800, para visitar Jerusalém. Para visitar Jerusalém, todo mundo que fosse nessa viagem voltaria rico. Vamos supor que a igreja dele tenha 60 mil membros.
né? Eu não tô... Aí vamos dar um exemplo. Ele tem várias igrejas no conjunto dele. Vamos supor que um todo seja mais de 60 mil membros. Todos que forem para lá vão ficar ricos? E aonde terão os pobres para trabalhar para ricos, para empresas? Todo mundo é rico, ninguém mais precisa. Então o Brasil vai começar a contratar pessoas que vêm de fora? Gente, é muita fantasia. Lembro numa época que as pessoas diziam que os lixeiros nos Estados Unidos eram estrangeiros. Isso é mentira. Existia uma parcela, mas isso é mentira. Não é dessa maneira. Não, porque eles, americanos, não botam a mão no esgoto. Isso é mentira. Isso é sensacionalismo barato. E, na verdade, lá também existem pessoas pobres e pessoas ricas em qualquer lugar do mundo, por mais que seja rico. Por quê? A humanidade, a população mundial, ela cresceu muito, já passa dos 7 bilhões de pessoas. E nós escutamos essa conversa durante anos, mas quando você começa a analisar, quando você começa a pesquisar, se aprofundar, e aí você começa a ver que há verdades e inverdades, ilusões. Aí eu volto a dizer para vocês um assunto que está relacionado à palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nós estamos vivendo o tempo do fim, em que os nossos governadores, os nossos líderes políticos seriam cada vez mais corruptos. Nós vivemos num país de 64 mil políticos. Em 2022 serão 65 mil políticos. De partidos que não param de crescer. De auxílios milionários. Vereadores que não fazem nada. São poucos que vão lá nos hospitais. Eu conheço até alguns que vão nos hospitais, porque não são todos. Tá? Mas a grande maioria não fazem nada. De empresas privadas com ações de empresas terceirizadas ligadas diretamente a senadores, a parlamentares, a prefeitos, com superfaturamento. Empresas que cobram. Gente, tem empresa aí que a parte de urbanização pública, a prefeitura, até no caminhão de lixo, que são superfaturados de serviços. Valdete, Formetim, seja bem-vinda. Então, o que acontece? O que nós vemos aí é uma dinâmica, né, numa sociedade contemporânea, a qual nós vivemos com promessas e ilusões, porque foi se privatizado várias coisas no Brasil. Tem gente que diz, mas a Petrobras não foi privatizada. Quem falou isso para você? A gestão Lula é o que mais privatizou, terceirizou. Ou porque você acha que nós estamos pagando aí uma gasolina caríssima, a mesma gasolina que vende para o Uruguai, parece que custa R$ 2,20. Aqui são R$ 4 e pouco, é a mesma gasolina. Aí você compra uma gasolina melhor aí para botar no seu carro. O IPI do preço dos carros. Você sabe quanto que o Brasil arrecada por ano de imposto? Me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu andei fazendo umas somas, né, por alguns analistas, mais de 54 bilhões de dólares. Eu não estou falando em reais, eu não estou falando em dólares. O Brasil bateu recorde em arrecadação de imposto, o que o mundo arrecada no meio do ano. Gente, isso é muito sério. Fora as casas relotéricas, que por sua vez eles dizem que aquele dinheiro é destinado à instituição. Isso é mentira. Isso é mentira, porque boa parte desse dinheiro é desviado para outros fins. Como aconteceu na gestão da Dilma, na transação de Lula para Dilma, quando eles compraram uma refinaria podre no Texas, em Pasadena, para tirar, né, usando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que é nosso, né, para reconstruir, né, porque ela explodiu em 2008. E teve que pagar indenizações, teve que fazer várias coisas. E, enfim, foi reconstruída e agora nessa gestão foi comprada 3 vezes o valor de mercado e foi vendida 2 vezes o menor valor do mercado. O mesmo grupo que tinha comprado, vendeu. Isso não é muito estranho?
Aí nego fala de Cuba, mas não é só Cuba, é lugar do mundo inteiro. O Brasil parece que é um país que ainda tem capitanias hereditárias. Porém, nós vivemos não para defender Brasil, mas para falar e divulgar a palavra de Deus. Eu peço orações para todos que estão ali, orações para aqueles mais necessitados, para as pessoas que estão passando necessidade nos hospitais, para os doentes, para os enfermos. Quantas pessoas nos hospitais, pessoas que durante todos os seus anos cuidaram dos seus filhos e foram abandonadas, velhinhos que estão esquecidos nos hospitais, nos asilos abandonados, porque as pessoas perderam amor. As pessoas não amam mais, as pessoas só amam a pessoa quando a pessoa tem dinheiro, mas depois que acaba o dinheiro, ninguém tem mais amor. A pessoa só serviu para criar o filho, depois que ele cresce, não quer saber nem do pai nem da mãe. Isso tem se multiplicado, os hospitais estão abarrotados de pessoas que foram abandonadas, de filhos também, crianças que nasceram com deficiência física. E o pai, com vergonha, largou o filho lá. Outro dia que eu estava falando sobre o filho homossexual, e o pai vai, espanca o filho ou expulsa de casa porque ele é homossexual. Quanta ignorância, quanta estupidez. Aí um dia, houve até um caso que o pai fez isso com o filho. Aí o pai uma vez sofreu um acidente, o filho estudou medicina. Incrível como é que a vida dá uma guinada, né? E aí, quem foi operar o pai, que tinha expulsado o filho de casa, era homossexual, o filho. E ele depois pediu perdão ao filho e se reconciliaram, porque o filho não queria vingança nenhuma. Gente, são exemplos de vida. Enquanto você vê os políticos nos manipulando, direita e esquerda, usado pela igreja. Gente, quem elegeu Lula, quem elegeu o Fernando Henrique, quem elegeu a Dilma, quem elegeu o Bolsonaro, foi o poder da religião. E religião, essas religiões que estão aí, elas não pregam a verdade, eles não têm compromisso com Deus. E como é que eu vou me basear que Bolsonaro ou Lula possam resolver um problema, porque surgiu ele, vai vir outro. Quando terminar o mandato dele, vai tentar se reeleger. Se ele não conseguir, Ciro Gomes, agora é considerado mão limpa, vai assumir o poder e vai continuar. Eu vou dar um exemplo por que vai continuar. Eu vou entrar aqui num assunto e vou falar sobre ditadura militar mais uma vez, para vocês entenderem. Em pleno ano 60, em pleno era 70, a Engesa pegou empréstimo com o FMI, na gestão do Ernesto, seu excelentíssimo Ernesto Geisel, né? Que o meu avô, sobre carta, estava sempre em contato com ele, né? Havia uma relação em carta com ele, pelo menos meu avô assim imaginava. E ele pegou empréstimo com o FMI, e investiu nas indústrias brasileiras. Aí, esse empréstimo com o FMI, que é o Sistema Financeiro Internacional, emprestou esse dinheiro, ele pegou e investiu na Engesa, na fabricação de tanques, de mísseis, né? E de até sistema de comunicações, uma série de... Mas a prioridade foi tanques, que foi o Ouro-Tu, Cascavel, o Osório 1, Osório 2. O tanque, o Brasil vendia, né, se eu não me engano, para 16 nações árabes. O Brasil vendia para 16. Depois foi aumentando o número de países árabes, né, com até mesmo para o próprio Irã, que não é árabe, são sunitas. Mas não importa, né? Ele vendeu para várias nações, inclusive depois para o Iraque. Na guerra do Irã e Iraque, o Brasil vendeu muito equipamento. Quando o Brasil fez um acordo com a Arábia Saudita, com o Osório 1, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Já em meados de 80, o Brasil já tinha feito um acordo de 78 para 80, foi isso aí. Um acordo com a Arábia Saudita,
e milhões de dólares. Os sauditas já tinham fechado acordo. O Brasil, em Zurique, se eu não me engano é Suécia, Zurique, né? Fez havia ali era chamado a escolha dos melhores tanques, né, com exceção da Rússia e da China, né, que eram do Comecon, não faziam parte dessa aliança. E o Brasil, né, o Brasil fez essa exposição e o tanque do Brasil foi considerado o melhor tanque do mundo. Muita gente não sabe disso. Aí, o que o americano, o inglês e o francês fizeram? Foram pressionar a Inglaterra a não fechar o acordo e oferecer os seus armamentos. E pressionou em questões políticas e até militares. Bom, a Arábia Saudita recuou. O Brasil tinha uma encomenda para mais de 10 mil produtos brasileiros relacionados a tanques de guerra, uma série de coisas. Acontece que não foi só a Engesa que foi atingida. O Brasil tinha umas parcerias com outras empresas, né? A própria Teletra no Brasil, a própria Stander no Brasil, né? A Cobra, a Cobrac e muitas outras empresas que agora eu não me lembro, que eram nacionais e estrangeiras. E gerou muito emprego na época. Você sabe por que surgiu a hiperinflação? Foi por causa desse boicote. O Brasil foi impedido para vender, o Brasil parou porque eles fizeram um boicote, né? Inclusive colocando navios em seus vasos de guerra, os franceses, né, a partir da Guiana Francesa, fazendo patrulhamento juntamente com portas-aviões ingleses e americanos. Caso o Brasil não cumprisse a norma, seria afundado. É simples assim. É assim que funciona o mundo de hoje. E aí veio a situação que aconteceu quando João Batista de Oliveira Figueiredo assumiu, e ele foi a transição da democracia porque veio a ordem da OTAN, dos países membros, de implantar a democracia no Brasil. Porque eles implantaram a ditadura, eles implantaram a democracia. É esse o fato. Aí você escuta uma pessoa falar em AI-5, a volta de ditadura, que não sei o que. E eu, nos meus vídeos, sempre falando, as pessoas postando, dizendo não vai acontecer ditadura no Brasil. Por isso, por aquilo. Aí eu dou outro exemplo. Governo Lula. Lula, quando se elegeu, ele teve 2 gestões, foram 8 anos, correto? Ele foi lá conversar com o George Bush. Apertou a mão de George Bush. George Bush é de extrema direita, ele é de esquerda. Mas e aí? Ele tem que obedecer à ordem internacional. Brasil se aventurou em construir submarinos. Lula investiu nisso aí. E foram os 2 projetos submarinos seminucleares, com pastilha nuclear, para poder os submarinos circular, entrar em operação. Vieram os inspetores americanos, ingleses e franceses e visturaram nosso submarino. A usina nuclear que o Brasil aqui foi vistoriada. Vai você mandar inspetor vistoriar submarino americano? Eu duvido. Manda vistoriar o inglês, o francês, o russo, eu duvido. Aí vem um cara fora de órbita, que se diz crente da Assembleia, me contar uma história totalmente louca, dizendo que o Brasil está se preparando uma guerra contra a Venezuela e que o Brasil é não sei que vai fazer uma guerra contra a China e papai preponduro e usando a Bíblia e fazendo aliança com Israel. Aí eu primeiro falei, primeiro de coisa, o que o Brasil tem a ver com a Venezuela? Nada. O Brasil não tem que se meter nisso, que isso é um problema burocrático político. Aí eu expliquei uma coisa para ele. Beleza, né? Vamos lá raciocinar pelo seu assunto. Lula investiu na Venezuela, na época de Hugo Chávez. Correto? A Petrobras foi lá e investiu pesado com maquinários, equipamentos de tecnologia brasileira para exploração de petróleo em alto mar,
tá? Em superfície, em gás, em várias situações. Hugo Chávez fez uma reunião com o secretário da Economia americano. Se eu não me engano, agora... Não vou falar o nome que eu posso estar errado, eu não gosto de falar besteira. Veio-me um nome, mas eu não tenho certeza, eu não vou falar. Mas podem pesquisar sobre isso aí. Aí, fechou um acordo. Logo depois, uma semana depois, ele confiscou tudo que é da Petrobras. Ele expulsou os funcionários brasileiros e colocou os funcionários que tinham sido treinados pelos... Uma tremenda sacanagem. Os funcionários que eram da Venezuela. Aí vem o cara e fala, mas ele não reagiu porque ele é aliado de Chávez. Pô, cara, imagine você ter um amigo emprestar teu carro, o teu amigo ir roubar o teu carro e você dizer que ele é seu aliado. O cara entra da tua casa, sai com a tua esposa, rouba o teu dinheiro e você diz que é seu aliado. Cara, não é nada disso. Quando o Brasil quis tomar uma atitude, né, até militarmente, era benéfico, né, uma atitude séria na Corte Suprema Internacional, veio uma ordem dos Estados Unidos dizendo não. Sabiam disso? Aí, por sinal, Hugo Chávez fez um acordo de exploração, que custava mais de 200 milhões de dólares com os Estados Unidos, usando o equipamento brasileiro para explorar e enviar para os Estados Unidos. É só você pesquisar. Aí vocês pensam só numa coisa. Eu falei de Passadina, na época de Dilma. Foi verdade? Comprou uma refinaria podre, 3 vezes maior do mercado, o Bolsonaro vendeu 2 vezes o valor menor no mercado. Então, é muito puxar saquismo. Não importa se é direita, o Brasil é como se fosse o bobo da corte. Infelizmente. Aí vem uma outra questão por cima disso aí. Agora, sintonize no que eu quero dizer. A pessoa pega a Bíblia, tenta fazer uma associação política de direita, que na verdade serviam às elites, e foram traídas pelas mesmas elites. Eu estou falando da ditadura militar. Foi uma traição, que quebrou a economia brasileira e veio a hiperinflação. Vocês sabem que o projeto Osório e Osório foram congelados? Aí o Brasil, que tem um tanque, que é o Osório 2, que é da era 90, compra um tanque de 1954. O Brasil tinha um projeto com o Osório de artilharia muito mais sofisticado. Mas por que não se desenvolveu um tanque brasileiro? Porque não se desenvolve nada. Quando o Brasil desenvolve, tem que ser vistoriado por eles. Caramba, gente, pensa! Pelo amor de Deus! Os Estados Unidos, os franceses, os ingleses vêm vistoriar o nosso submarino. Um submarino construído no Brasil. Eles vêm ver tudo que tem, os nossos segredos. Agora imagine os russos ou os americanos visturando um submarino do outro. Isso rola? Quem vai visturar o submarino inglês e francês? Nenhum deles faz isso. Mas por que faz isso com o Brasil? Gente, as nações poderosas escravizam as escravas, como os ricos oprimem os pobres. Não é verdade? Aí, olhando por essa linha majoritária, eu penso, há alguma coisa que as pessoas não estão analisando. Eu não estou falando difícil, eu estou tentando falar da forma mais clara. Prestem bem atenção no que eu digo para vocês. A pessoa fala assim, o Brasil emprestou dinheiro para Cuba. E o Brasil comprou uma refinaria no Texas. O Brasil vendeu uma refinaria no Texas. O que o Brasil vendeu, o que o Brasil gastou na compra e na reforma, não chega nem 1/3 da vida. O que favorece? Aí tem outra coisa. O Brasil teve que pagar a Suprema Corte Americana, que a OPEP condenou o Brasil de comercializar, só poderia se pagasse mais
de 200 milhões de dólares. E o Brasil teve que pagar, porque se não pagasse, o governo brasileiro não pagasse, não iria comercializar. Grande aliado, né? Mas que aliado maravilhoso. Ferra você, não deixa você entrar com uma questão na OPEP contra a Venezuela. Ele toma o que é essa mercadoria, o seu aliado negocia, te estrupa, num bom sentido, te rouba, te saqueia. Tem bases na Amazônia de milícias americanas, ingleses e francesas, aeroportos, e fica o cara falando que o Brasil, que não sei o quê, que a direita, que a esquerda, balela. Porque o seu Lula, o seu Collor, o Fernando Henrique, são tudo peças-chaves. O governo, tá? Tem lá os seus membros, os seus ministros, assim como também tem o Congresso e o Senado que trabalham junto. E aí você vem pensar numa coisa. Quando que o Brasil foi diferente? Eu vou mostrar quando foi diferente. O Brasil da Velha República era um Brasil dominado sobre os ingleses, porque os Estados Unidos estavam em crescimento. Os ingleses eram a maior força poderosa no mundo, naval, inclusive, política. São Paulo, né, era toda dos ingleses. Se lembram das capitanias hereditárias? Os latifundiários? Vai ver a herança deles, portugueses e ingleses. O Brasil sempre pagou. Depois de Portugal, houve a independência, a proclamação da República, aquela conversa toda, Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, né? Todos eles eram generais. Se lembra de Marechal Floriano? É? Ele oprimiu o povo. Ele oprimiu. Houve aquela revolução lá em Canudos contra essas exceções, com aquele homem que se achava Moisés. Eu já até falei isso para vocês, né? Quer dizer, as pessoas têm que ver a história do Brasil para entender que a velha república ela se estabeleceu durante um tempo. Aí veio Vargas, se uniu com os militares, fez uma aliança com uma potência militar, que era a Alemanha, recebeu equipamentos, e aí durante 15 anos, com menos de 30 milhões de habitantes, ele construiu a indústria do aço, a indústria naval, correios, várias escolas, várias universidades que os ingleses não queriam. Queriam manter, aqui era lugar de escravo. Você trabalhar horas sem direito a nada. Antes de Vargas, você não tinha direito a nada. Mas Vargas não fez aquilo sozinho. Ele teve uma representação, né, externa. E veio da Alemanha. Inclusive, 2 navios de Gibraltar que estavam vindo foram até interceptados por os ingleses. Isso provocou uma grande raiva, né, na política de Hitler, na iniciação de uma guerra que prevista para anos depois e antecipada. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero mostrar para vocês é a dinâmica da situação. Depois de Vargas, com os Estados Unidos se tornando uma potência militar, Truman reiterou. Aí veio a volta de Vargas em 1949 e aquela situação toda, né? A imprensa americana, a pressão internacional contra o Brasil e a saída de Vargas, a sua suposta morte e tudo isso aí afora. E hoje nós estamos vivendo o quê? Mais um teatro. Porque quem manda no mundo são as nações poderosas. Não vai rolar. Ah, vai rolar uma ditadura. Ah, porque o presidente vai... Ele está fazendo a vontade das elites. Então, gente, como é que fica o povo que está doente? Como é que fica o povo que está nos hospitais? Eu acho que essa deveria ser a nossa maior preocupação. Orar pelas pessoas, né? Buscar um bom relacionamento com a sua família, né? As pessoas estão perdendo o amor. Infelizmente, o meu objetivo aqui é construção, não é destruição. Eu venho sempre falando para vocês que se o povo brasileiro fosse igual ao povo americano, e em vez de ficar com essa bobagem de direita e esquerda que nunca resolveu porcaria nenhuma no Brasil,
nem na ditadura militar, nunca se resolveu nada. Nós deveríamos lembrar que nós somos capazes de melhorar, não de resolver, mas de amenizar os impactos quando o povo diz não ao sistema político. Vote nulo, meu amigo. Vote para Cristo. Saia do sistema da Matrix. Não importa se você é centrão, se você... O Bolsonaro não é mais direita, é centrão. Gente, pensa. Raciocina, o cara não tem partido, o cara tá no centrão, o centrão vai fazer o que vai tentar sustentá-lo no poder por causa de cargos políticos, por causa de distribuição de dinheiro. Agora, auxílio emergencial, tanto criticado pelo Bolsonaro, ajuda a gerar economia. Mas por que os políticos têm auxílios milionários e o povo não pode ter um auxílio emergencial? Ele mesmo disse que podia pagar R$1.000. Olha aí, gente. Preste atenção nas coisas que são faladas. Vamos parar com esse negócio de brigas, de xingamento, né? Vamos respeitar os órgãos públicos. Tem pessoas aí que xingam juízes, desembargadores. Gente, vocês cometem um monte de crime e daqui a pouco vai responder judicialmente. Quando uma pessoa xinga, como teve uma pessoa aí que xingou aí, um juiz aí, e falou um monte de coisa, inclusive ameaça, né? Uma mulher, eu nem vou falar o nome dela, está respondendo o processo. Então, a gente pode evitar muita coisa na nossa vida. Tá no trânsito, uma pessoa xingou, deixa ele embora. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, quando não quer, dois não briga. O cara te xingou, deixa ele ir embora. Não entre em atrito com ninguém, porque isso leva a situações críticas, principalmente dentro da família. Você perdeu um ente querido, tudo por causa de uma bobagem, uma briga de trânsito, festas, comelança, gritaria, bebida. Esse negócio de reunir as pessoas e ir para a rua, geralmente tem um outro problema aí quando não tem uma coisa que é bem organizada. O povo deveria ir à rua assim, não para quebrar, mas o povo exigiu o que é certo. Mas estamos em período de pandemia, então não é bom a pessoa estimular isso. A única coisa que eu digo, não votem nulo. Vocês têm que mostrar para as autoridades, que o povo tem que mostrar, nós, sociedade, temos que mostrar que nós não somos bobos. As redes sociais, como eu, como outros, estão aí para orientar. Quem pesquisa meu vídeo vai ver que eu venho falando de coisas que iriam acontecer, estão acontecendo. Eu não estou falando só de profecia, eu estou falando neste governo, as coisas que foi falada, que eu disse que nunca vai rolar ditadura, que eu falei que ia haver aliança com a China e houve, e dizendo que não ia, e me chamaram de comunista, e me chamaram disso. Teve um comunista, né? Eu já estou terminando, tá, gente? Comunista cristão, nunca vi isso, né? Mas vamos lá. Cara, gente, ele querendo discutir comigo sobre o comunismo chinês. Eu falei, primeira coisa, cara, o que tem a ver o comunismo chinês com o comunismo de Lenin? O comunismo de Mao Tse Tung vem contra a cultura Yang e a cultura Yogasho, né? A qual reverencia os seus deuses, aos seus deuses. É briga de etnias, éticas. O comunismo chinês, ele começou a mudar suas características a partir dos anos 80, se tornando um comunismo capitalista, que na grande verdade não tem nada a ver com o comunismo soviético. Porque o comunismo soviético, vocês têm que entender que todos são iguais. Não há Deus, não há espírito, são materialistas. Totalmente diferente, né, do comunismo pregado pelo Mao Tse Tung. Outra coisa, as alianças do país comunista chinês, representado pelo Partido Comunista, né, veio ao crescimento econômico junto com os países do Ocidente, já que o comunismo pregado por Lenin até o fim do governo Gorbachev vinha pregando que a desassociação com o desenvolvimento capitalista.
Foi um governo de Mikhail Gorbachev que começou a integração da democracia junto com o Bill Clinton, que era presidente dos Estados Unidos. A queda do Muro de Berlim foi tudo prevista por eles. Aí, Boris Yeltsin, que era o seu sucessor, né, foi também aquele que articulou ainda mais a democracia na Rússia, destruindo a economia russa por vários outros fatores, corrupção e outras máfia russa e outras situações. Aí veio Vladimir Putin, que foi colocado pelos eurasianos, que são descendentes dos antigos czares, que tiveram seus tesouros capturados, mas alguns conseguiram fugir, porque eu já falei que um rei czar tinha várias esposas. E muitas delas conseguiram fugir. A de Nicolau, né? Algumas fugiram, seus descendentes fugiram. Não foram todos mortos. Ele tinha outros filhos. E muitas pessoas desconhecem isso. Esses eurasianos muito ricos retornaram e formaram o governo de Duma, partido de Duma, que não tem nada a ver com o comunismo. Porque Vladimir Putin não é comunista, ele é eurasiano. Um rei eurasiano, Krasar, no século XXI. É isso. Enquanto a China representa os moldes, entendeu, da cultura Yagasho, que é uma cultura de reis também, de pessoas ricas, donos de terra. É isso aí. E o que acontece no Brasil é a mesma coisa, só que nós somos capitanias hereditárias. Continuamos. O que são essas capitanias hereditárias? Para pensar. Existe um bicheiro que é dono de não sei o quê. Tá entendendo? Uma região. Existe um cara que é dono, que é chefe que manda numa cidade. Vocês não falam de miliciano? Mas é isso aí. É isso aí, o país é isso aí. Então aí a pessoa tem uma ideia completamente conturbada da história mundial e da história do Brasil, que ele não conhece nem a história brasileira. Como eu conversei aí, eu chamei o Olavo de Carvalho para um debate. Ele disse que não tinha tempo. Aí eu falei, você não tem tempo ou não tem capacidade? O Nando Moura também chamou para um debate e ninguém me respondeu. Ora, peraí. Na época eu chamei apenas, não para brigar, apenas para esclarecer os pontos. Eu quero que você me mostre nos livros e eu nem preciso de livro. Você vai falar, eu vou apontar, eu vou falar e vou mostrar na enciclopédia quem está certo e quem está errado. Porque eu leio. Eu não sou um emergúmero. Agora eu vejo umas pessoas que se dizem de direita, né? E não vê que o cara não tá ligando para isso. O político não tá ligando para partido. Eu sou PSL. O cara não é mais. É tudo o quê? É pessoas que eram de esquerda por lado para direita e se dizem crentes. Gente, uma pessoa que é homem de Deus está envolvido com política. Aí vem, não, mas Jesus veio para salvar Israel. Onde está escrito isso na Bíblia? Qual era o compromisso de Jesus com os homens? Era salvar Israel? Não, era salvar o quê? Os doentes, os enfermos. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele não veio para aquele que não precisava. Você lembra da passagem do jovem rico falando com Jesus? Eu sinto que me falta alguma coisa. Vende tudo, reparte com os pobres e segue-me. Ele fez o quê? Vender tudo? Vender tudo. Saiu fora. Hoje as igrejas te vendem de tudo. Te vende o universo, te vende falsa esperança, te vende que o Brasil vai prosperar, vai ser uma potência econômica. Balela. Balela. O próprio Guedes está querendo um empréstimo do FMI, porque o Brasil está quebrado. As suas reformas foram feitas para as elites, não foi feito para o povo. O Bolsonaro, infelizmente, parece que tem pessoas manipulando ele. Parece não, estão manipulando. E aí, ele não quer, né? Dá dinheiro porque diz que não tem dinheiro. O dinheiro é nosso. O Brasil tem muito dinheiro, gente. Não se engane, não. Ele tinha condições de dar 1.200 para cada cidadão brasileiro. Mas sabe por que não dá? Porque parece que existe uma mão invisível que quer sufocar a nossa economia. Porque nossa economia tem tudo para dar certo. Nós temos engenheiros, nós temos escolas, nós temos tudo de bom. Mas o governo, prestem atenção, minha gente. O governo cortou 2 vezes para a educação. Até quando vocês vão fechar os olhos para isso?
E você que está aí me ouvindo, ouvinte da palavra de Deus, entenda que se Jesus voltasse como naquela época, ele não viria para salvar o Brasil, ele viria para resgatar você, a sua família. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, compreender que a dinâmica e os sinais dos tempos estão aí. Uma coisa eu vou definir para vocês. Se nós estamos caminhando para um líder mundial, ditadura militar, não tem espaço para isso. Eu já falei para vocês que Adolf Hitler foi eleito pelas elites da época como o líder mundial, que não deu certo, ele traiu a confiança. Hoje, o líder mundial, ele vai ser uma pessoa que vai vir trazendo paz e democracia. Como é que você vai acreditar nessa história de um Brasil, uma nova ditadura? Isso é balela. Viu o recado que os Estados Unidos e generais americanos deram? Que espantaram os generais que estão no governo? Eles tiveram que recuar. Bolsonaro mudou a fala. Bolsonaro agora está falando de democracia. Por quê? Porque quando recebe uma ameaça militar e econômica, o Brasil abaixa a saia. Muitos deles abaixam a cabeça. Aí os fanáticos, abaixa a saia. Peraí, calma aí. Peraí, a fala acabou. A fala agressiva contra os três poderes e a democracia acabou. Não tem mais. Não fala mais sobre ditadura militar. Sabe por quê? Porque aquilo que eu venho falando para vocês não depende do Brasil, mas depende da vontade. Aqui aconteceu em 1964, foi uma vontade do vice de Kennedy, que tinha sido morto. E Kennedy já tinha a proposta, porque tinha um acordo com Nikita Khrushchev e um acordo com Brezhnev, que era um primeiro-ministro, que é a mesma coisa que presidente. E fizeram um acordo multilateral de 6 mil milhas marítimas. Com isso, o acordo de 1969 e a Revolução de 64 deixou os sinais do que realmente os poderosos, né, entram em acordos conforme a evolução do tempo. Evolui você também, meu amigo. Saia dessa matrix, não seja bobo. Não acredite em mágica. Não vão para a casa lotérica esperando que vocês vão ficar ricos. Mas que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus, porque o que eu estou pregando aqui é o Evangelho de Deus. As riquezas nossas, elas estão substancialmente dentro da nossa família, do nosso conjúgio familiar. E muitos negam isso, porque o Evangelho de Deus foi feito para ser pregado para toda criatura e amar uns aos outros, serem tolerantes, porque a fonte de virtude é a tolerância, é o amor, é a compreensão, em nome de Jesus. Jesus é tudo para mim. Jesus é a joia, Jesus é a construção, Jesus é amor, Jesus é renovação. Sem isso é impossível. Não existe sonhos sem construção, sem união. E que a paz de Deus seja para todos.